Olá, estudantes, todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal. Vamos resolver mais 5 questões aqui da Banqueados para a gente estar deixando essa playlist bastante com informações pertinentes, né, ao ramo dos concursos públicos. Eu me chamo Wagner. Na aula de hoje nós estamos aqui com mais algumas questões. Essa primeira questão da IADS, ela traz o conceito de probabilidade, tá? Conceito muito importante para você em qualquer prova de concurso. Probabilidade é um dos assuntos que vai estar lá e é melhor você aprender, porque caso você não aprenda, você vai perder ponto e vai ficando mais fora e mais distante do sonho que é a aprovação. Então vem aqui comigo que nós temos a primeira questão já na tela. Um grupo de 3 amigos participa de um jogo de cartas, de modo que cada um possui 10 cartas. Então a primeira informação pertinente no problema, ele já te traz aqui. Já podemos elencar a seguinte ideia, que eu tenho 3 amigos, A, primeiro amigo eu vou chamar de A, B e C. Então, cada pessoa, cada amigo, possui quantas cartas? 10. Então, é isso que eu vou pensar nessa questão, que cada pessoa possui 10 cartas. Então, não adianta você ficar lendo o problema sem abstrair informações. Então, vamos lá de novo. Idênticas, a exceção estarem numeradas de 1 a 10 com apenas um dos lados, ou seja, essas cartas vão estar escritas e aqui vai ter o número 1. O outro lado não vai ter nada, só apenas na frente. Por que ele traz essas informações? Porque às vezes há cartas que estão numeradas com os dois lados. Isso vai afetar na probabilidade, correto? Então nós temos o seguinte, cada rodada do jogo consiste em cada participante escolher uma carta ao acaso, considerando a escolha da carta equiprovável entre as 10 cartas à disposição. Então, nós temos aqui 10 cartas à disposição de A, 10 cartas à disposição de B e 10 cartas à disposição de C, como ele falou que são 3 amigos. O jogo termina quando todas as cartas apresentadas na mesma rodada tiverem um valor par. Ou par, aqui é a informação mais importante do nosso problema. Para acabar o jogo, todas as cartas têm que ser o quê? Par. Aí ele pergunta, ó, qual é a probabilidade de o jogo terminar na terceira rodada? Esse tipo de questão não só cai em concurso, mas também em vários vestibulares do Brasil afora. Um exemplo do vestibular mais famoso é o Enem, e gosta de cobrar, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, esse tipo de questão. Então, aqui foi dado algumas informações, já vamos ao conceito de probabilidade. O que é a probabilidade de um evento ocorrer? Então, a probabilidade do evento A ocorrer é o número restrito que eu preciso, que eu vou chamar de número de eventos, pelo espaço amostral, pelo total de eventos que vai ocorrer. Então, ali, para que A ganhe, nós precisamos de uma carta par. Para que ganhe na primeira rodada, nós precisamos que todos retirem uma carta par. Então, qual é a probabilidade de 10 números serem par? Eu vou observar, ó. Probabilidade de cair um 0, um 2, perdão. 0 não entra porque ele falou que é de 1 a 10. Um 2, um 4, um 6, um 8 e um 10. Quais são as chances aí que eu tenho nesse meu espaço de eventos? Eu tenho 5 chances. Então, para que ganhe, eu vou ter aqui uma chance para vai ser 5 de um total de 10. Para B, vou multiplicar porque E, aqui nós vamos lembrar que é A e B, E, C. Então, tem que sair as 3 juntas na primeira rodada. Então, vamos ver para que ganhe na primeira rodada. Será 5 em 10, 5 em 10 para B, para C também 5 em 10. Porque eu estou tirando das cartas de cada um. Então, cada um possui essas 10 cartas. Então, essa probabilidade, se nós fizermos uma... Podemos simplificar todas as frações. Se eu simplificar por 5 e 5, eu vou ficar com 1 sobre 2. Vai ser 1 sobre 2 aqui. Aí fica mais fácil até a multiplicação. 1 vezes 1 vezes 1 vai ficar 1 sobre 8.
Então, a probabilidade de que nós temos uma carta vencedora é 1/8, tá? Esse é para vencer. Ah, professor, mas aí para não vencer seria o quanto falta para completar a probabilidade para que seja o resultado 1. Então, quanto que falta de 1/8 para completar 1? Eu vou pensar que para vencer é 1/8. Para perder, que eu tenho que pensar também, é 7/8. Então, para vencer é 1/8, para perder é 7/8. Por que eu tenho que pensar na vitória e derrota? Porque ele só quer que ganhe na terceira rodada. Ele não quer que você ganhe na primeira nem na segunda. Ele quer que você ganhe na terceira rodada. Então, esse é o esquema que você tem que fazer. Esse é o esquema mais interessante para nós pensarmos essa questão. Agora nós vamos analisar, ó, primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada. Na primeira rodada, ele vai ganhar ou perder? Vai perder. Então, 7/8. Perca aí na primeira rodada. Na segunda, vai perder ou vai ganhar? Vai perder. 7/8. E na terceira, vai ganhar ou perder? Vai ganhar. 1/8. Se eu calcular essa probabilidade, no final eu vou ter 7 vezes 7. O resultado é 49. 8 vezes 8 vezes 8. 512. Então, essa é a resposta para o nosso item de número 1, que trata de probabilidade. Então, aqui nós vamos marcar a alternativa E, sem medo de errar, porque essa questão sempre cai em concursos públicos. E quem está ainda no mundo dos vestibulares vai ter uma questão dessa lá no vestibular, tá? É uma questão muito boa. Eu considero uma questão que dá para você compartilhar um conhecimento interessante sobre probabilidade em eventos aleatórios, tá? Eventos aleatórios e como se diz, separado, né? Porque eu tenho uma probabilidade primeiro que calcular aqui, toda essa ideia aqui, para saber qual é a vitória, qual é a derrota, ou quando vai ganhar ou quando vai perder. Depois eu tenho que compartilhar isso em etapas, pensando que vai perder 7/8, e no final vai ter que ganhar na terceira rodada. Ah, se ele quisesse na quarta, teria que perder de novo, depois ganhar lá na última. Se ele quisesse na segunda, em uma oitava já seria aqui. Então é uma questão que trabalha um conhecimento importante. Vamos à questão 2, que também, apesar de trazer a ideia de conjunto, nós vamos ter que trabalhar com progressões. Nós vamos ter que trabalhar com sequências. Então, seja os seguintes conjuntos. A igual a x, pertence aos inteiros, tal que, o ponto e vírgula pode ser lido, tal que módulo de x é menor ou igual a 100 e x é par. Observe, x é uma condição necessária. Ele tem que ser exclusivamente par e menor ou igual a 100. Só que, professor, então em módulo, eu tenho que considerar os números inteiros negativos, tá? Porque o módulo deles é um número positivo. Isso é o conceito de módulo. Então, módulo de um número, para quem não sabe ou não lembra, por exemplo, o módulo de -1 é o 1, tá? É o simétrico dele positivo. O módulo é a barra. O módulo de -1, para constar aqui, ó, é igual a 1 positivo. Ou seja, os negativos até o 100 vão estar nesse conjunto A. Logo B, x pertence aos inteiros, tal que menos 90, o x vai ter que ser maior que esse valor e menor que o 102. E x é múltiplo de 3. Observe que não tem o sinal de igual. Então, esse valor não entra, nem esse valor. Apenas valores maiores que ele e menores que ele. O número de elementos de A união B. Aqui nós temos algum conceito que quando a gente estiver na questão, você vai precisar compreender ou internalizar que a união de dois conjuntos é simplesmente você retirar algo. De forma simples, eu tenho A e o conjunto 2, 3, 4, certo? Eu quero a união com B. B é 3, 1 e 5. Observe que tem elemento em comum.
O 3 está aqui e está aqui. Ele não vai repetir duas vezes. Então, se eu analisar esse conjunto, ele não vai ter 6 elementos. Ele simplesmente vai ter 5. Porque eu não tenho que considerar a repetição do 3. Então, isso vai ser uma carta-chave quando nós estivermos resolvendo essa questão. Agora, temos que pensar também na seguinte ideia. Vamos formular o conjunto A como sendo o conjunto dos números pares A igual tal que. Podemos formular na ideia de conjunto usando o principal base, que é a chave, tá? Então, A, ele é módulo. Então, se eu tenho um módulo de um número correspondente ao 100, eu vou ter que usar o menos 100, porque o módulo vai deixar o número positivo. Então, aqui, ó, menos 100 vai ser o primeiro elemento do conjunto. Depois, se é par, eu vou diminuindo de 2 em 2. Menos 100 diminuo 2, menos 98. E assim sucessivamente, até chegar lá no último, que vai ser quem? O nosso 100, tá? Então é isso que eu preciso aqui nessa questão, só para entender o conjunto A. Esse é o conjunto A. Professor, agora eu preciso calcular o número de elementos desse conjunto. Como que eu vou calcular quando eu tenho um número de elementos desse conjunto? Eu posso aplicar uma simples sequência usando o conhecimento de progressão aritmética, né? PA é a progressão aritmética. E para a gente calcular o número de termos de uma PA, nós vamos usar o AN é igual ao A1, que é o primeiro termo, mais o N multiplicado o N menos 1, multiplicado a razão, que é o R. Então, nós temos essa fórmula para calcular. Eu tenho que saber esse tipo de fórmula quando eu vou para um concurso de nível médio? Tem. Essa fórmula aqui você tem que trabalhar com a base, porque ela é a base de toda a tecnologia que envolve quantidade de números somados. Se eu tenho uma quantidade, né, toda a base também financeira na ideia linear é trabalhada com progressão aritmética. Então nós temos aqui um conhecimento muito importante. Você vai simplesmente somar todos os números, saber quantidade de números de menos 100 até 100. É isso que eu vou fazer. Então a PA aqui vai ser dado com a seguinte fórmula. Ó. Vamos separar os elementos. A N é sempre o último termo. Quem é o último termo da PA? É 100. Depois, o A1 é sempre o primeiro termo. Quem é o A1 dessa sequência? Menos 100. Cuidado ao sinal aí. Ó. Quem é a razão? Se eu subtrair menos 98 de menos 100, eu vou ver que tem um aumento ali. Aumento de quanto? De 2, tá? Nós vamos fazer separado aqui, mas aumentou 2 ali. E N é o que eu preciso. N é o número de termos, tá? N vai ser o número de termos. Então, vamos lá. Para encontrar a razão, seria esse processo aqui, ó. Quem é o A2? Menos 98, menos, abre um parênteses, menos 100. Observe que essa multiplicação aqui, ó, vai ficar um sinal positivo. Então, eu vou subtrair de menos 98, 100. A razão vai passar a ser 2 positivo, porque houve um aumento, tá? Apesar de não parecer, professor, está em 100, vai para 98, diminuiu. Não, gente. Sempre quando um valor é negativo, ele está mais próximo do zero, ele é maior daquele que está distante. Então, qual é mais frio? Menos 98 graus ou menos 100? Menos 100 é mais frio. Logo, ele é mais distante do zero, ele é menor, tá? A temperatura é menor. Então, nós temos aqui a seguinte ideia. Agora, nós vamos substituir na fórmula todos esses valores aqui. Vou fazer isso aqui em outra tela. Nós temos a seguinte ideia. Eu vou substituir da seguinte forma. É A1 mais N menos 1 vezes o R. Isso vai ser igual ao AN. Eu só vou deixar dessa forma só para trabalhar. Mas é a mesma fórmula aqui. Quem é a N? 100. Quem é A1? Menos 100. Então, vamos lá. Começar. Ó. Menos 100. Fazer a substituição aqui, ó, menos 100, mais o N eu vou precisar 1, que multiplica a razão, que é 2.
É isso que eu vou trabalhar. Quem é o último termo? É o 100. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando, sabendo a quantidade de todos os números que vai de menos 100 até 100. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Aqui, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar aquela nossa famosa propriedade. A distribuição de um termo com outro. Então, 2 vezes n, eu tenho 2n, tá? 2n menos 2. E agora, o que eu vou fazer com aquele mais 100? Mais 100 para o outro lado, com o sinal oposto que ele tem. Então, ele tem negativo, vai positivo. Então, vai ficar mais 100. E mais 100 mais 100, nós temos 200. Então, 2n menos 2 igual a 200. Novamente, o menos 2 vai para o outro lado com o sinal trocado. Se eu somar 200 mais 2, 202. Agora aqui é o princípio, perdão, aqui, trocar 202, somando. Aqui nós temos a seguinte ideia, se eu tenho 2 que multiplica n, para mim encontrar esse valor, eu tenho que dividir o valor que está do outro lado. Então, n é a metade de 202, 101. 101 é a quantidade de termos que existe de menos 100 até 100. Essa é a quantidade de números que eu possuo, de termos, né? Quando a gente fala em sequência. Acabou por aqui? Ainda não. Eu preciso agora encontrar A, B. Vamos encontrar agora os termos que compõem o conjunto B. Trazer aqui o conjunto B, que é dado por, abre chaves, B vai começar no menos 93, não pode começar porque não é igual. Agora eu preciso dos múltiplos de 3. Eu preciso somando ou subtraindo de 3 em 3. Nesse caso aqui eu vou somar. Se eu somar 3 a menos 93, vai ficar menos 90. Então, menos 90 é o primeiro termo. Depois, vamos imaginar que eu tiro 3 ali, ó. Vai ficar quem? Menos. Tira 3. 87. Aí eu vou chegar lá no final, no último termo, que é o 102, ele está dizendo que tem que ser menor. Ou seja, eu tenho que tirar 3 de 102, porque se eu usar um critério base de divisibilidade, ó, 2 mais 1 é 3, 3 é múltiplo de 3, então o 102 divide o 3. Basta eu tirar 3 daqui. Se eu subtrair 3, eu vou ficar com 99, que é um múltiplo de 3. Então, 99 vai ser o último termo dessa sequência. Agora eu vou trabalhar novamente com a mesma fórmula que nós temos, tá? Que é a fórmula do termo geral de uma PA. Então, o primeiro termo aqui é o A1. Primeiro termo, A1 igual a menos 90. Depois nós temos o último termo, que é o AN, ou seja, o último termo, que é o que eu vou precisar, é o N, é 99. 99. Novamente, eu vou precisar da razão, que é o quanto aumenta, gente. Quanto que aumenta aí? De menos 90 para menos 87. Aumenta 3. É múltiplo de 3. E N eu vou ter que encontrar, que vai ser a quantidade de termos que eu preciso. Questão que envolve um raciocínio, um conhecimento acerca de sequência. Então, nós temos aqui o A1 mais o N menos 1 vezes a razão, que é o R, é igual ao AN. Então, é isso que eu vou fazer. Substituindo na fórmula, nós temos a seguinte ideia. A1 corresponde a 90. Por que é 90? Menos 90, porque é o primeiro termo. Mais N menos 1, um parênteses aí, vezes a razão, que é 3, igual a 99, que é o último termo. Ah, professor, por que não é o 102? Porque ele falou que é menor que 102, não menor igual. Então, cuidado aqui quando for interpretar essa lógica, é menor. Para ter o 102 lá, apesar que o 102 é múltiplo de 3, ele teria que ter uma barra embaixo da simbologia ali de igual. Vamos voltando aqui à questão, nós temos agora que resolver essa equação aqui do primeiro grau. Vou resolver da seguinte forma, já trazer somando
e já multiplicar aqui a distributiva, tá? Vai ficar da seguinte forma, multiplica aqui, nós vamos encontrar 3n, que representa menos 3 também multiplicado. Aquele lá eu vou somar com 90, então 90 somado com 99, nós vamos ficar com 189. Essa é a soma dos dois valores. Esse aqui passando somando com o que está do outro lado. Agora eu vou passar novamente esse 3 somando. Então 3n é igual a 192. Agora o 3 está multiplicando. A ideia base inversa dele é a divisão. Logo n é igual a 192 dividido por 3, 64, sem medo de errar aí, ó. Quem quiser fazer a conta, nós vamos fazer ali do lado. Então, nós vamos aqui, ó, dividir, ó, 192 por 3. 19, 6, sobra 1, 2, 4 vezes 3, 12. 64 é a resposta correta para o item. Ou seja, trazendo tudo para a seguinte ideia. Eu tenho que A tem quantos termos? A possui 101 termos. B possui 64 termos. Só que existe uma coisa de B com relação a A, que são os termos pares, tá? Os termos pares, eles não podem ser todos, porque já existem os termos pares que estão nesse conjunto, tá? Então, o que eu vou simplesmente fazer? Vou tirar os termos pares de B. Para tirar um termo par, basta dividir por 2. Então, ao invés de usar 64, eu vou usar 32. Agora sim, eu faço uma soma e encontro o resultado. Ó. 101 mais 32. Essa soma vai resultar em 133. A resposta, então, está no item C de casa, tá? Então, essa foi a questão da IADS. Questão para nível superior, mas uma questão que traz um conhecimento de nível médio, que é as progressões aritméticas, tá? Progressão aritmética e conjuntos está também no base de nível médio. Vamos para a questão de número 3, uma questão aqui que vai demandar só um simples conhecimento de proposições. Ela é uma questão que diz o seguinte: assinale a alternativa que não apresenta uma proposição composta. Então, uma proposição composta é aquela que não existe conectivo. A proposição não existe conectivo. Beleza. Então, vamos aqui, ó. O Brasil está na Europa, mas não na América. Aí o aluno olha e diz: ah, beleza, então essa aqui não tem conectivo, não tem o e, não tem o ou, não tem o sim, então. Tem sim. Está automaticamente no português implícito. Quando nós temos o mas mais uma negação, é a mesma coisa que aditivo e. Ah, professor, isso é português. Sim, as conexões lógicas estão também na ideia do português. Então, se fosse um mas também, tem a ideia aditiva, é uma conjunção aditiva. Logo, o Brasil está na Europa e na América, tá? Então, nós temos aqui, seria uma conjunção composta. Não marque a letra A. Escutar é uma capacidade humana e falar também. Olha o E aqui, ó. Composta. O diagnóstico está errado e certo. Olha o E de novo. Composta. Não é verdade que amanhã fará frio. Agora aqui não, porque aqui só existe uma proposição simples que está sendo negada. O não, por exemplo, seria um não P. O não caracteriza um elemento de conexão, mas sim um elemento de negação. Então, a alternativa correta aqui é a D, porque assinale a que não apresenta uma preposição composta, a D não é composta. Se estudar, passarei. Então, se então é uma preposição composta. Questão fácil para resolver rápido. Questão 4 da IADS aqui, nossa playlist, é uma questão muito interessante também que envolve probabilidade, mas no seu sentido é inverso, ou seja, ele te dá a probabilidade, quer saber a quantidade de coisas ou de elementos que podem ser acrescentados para que há essa probabilidade. Então seria, por exemplo, eu tenho a probabilidade de ganhar na Mega Sena e quantos jogos eu tenho que fazer para ter outra determinada probabilidade que eu preciso. Então, nós vamos usar os conhecimentos de equação do primeiro grau.
Um fonoaudiólogo atende um grupo de 5 pacientes com problemas na fala e 7 com problemas na audição. Quantos pacientes com problemas de aprendizagem deverão se juntar a esse grupo para que a probabilidade de um paciente escolhido ao acaso apresentar problemas de aprendizagem seja de 2/5? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pensar o seguinte, 5 pacientes com problemas na fala. Então, esse aqui é um elemento que vai compor o nosso espaço amostral, ou seja, 5 pacientes têm problemas aonde? Na fala. Vou usar um F, ou fala. Depois, 7 pacientes com problemas na audição. Audição. Agora ele quer X pacientes com problemas de aprendizagem. De aprendizagem. Então, esses componentes aqui nós vamos trabalhar. E ele quer a probabilidade de aprendizagem, ou seja, a probabilidade é o número de um evento, que vai ser o evento aprendizagem, dividido pelo número do espaço amostral, que são todos os eventos equiprováveis. São os 5 mais 7 mais o x. E isso tem que ser igual a 2/5. É isso que eu tenho que internalizar de acordo com os elementos que eu preciso. Então, professor, como que nós vamos calcular isso? Vamos lá. Vem aqui, ó. Primeira ideia que eu tenho é o número de evento. O que é o número de evento? O que eu quero. O que eu quero? Probabilidade de aprendizagem. Ele falou, deixou claro aqui, ó. Probabilidade de aprendizagem é o acaso. Então, a probabilidade de aprendizagem é x. Então, vai ser x. X dividido por... O outro que eu preciso é o espaço amostral, é a soma de todos esses, ó. 5 mais 7, 12 mais x. 12 mais x. 12 mais x. Isso tem que ser igual a quem? 2/5. Então, é isso que eu tenho que trabalhar. Agora nós vamos ter que multiplicar cruzado. Quem gosta da multiplicação cruzada, ou passar um para o outro lado dividindo. Então, vou multiplicar cruzado esse valor com esse. Então, eu vou ficar com 12 mais x. E isso vai multiplicar quem? O 2. Não pode esquecer da propriedade distributiva. E 5 vezes x, o resultado aqui do outro lado, 5x. Propriedade básica da proporção. O produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios. Então, 5x corresponde ao valor aqui. Então, 12 mais x vezes 2 e 5 vezes x é o resultado aqui na primeira propriedade da proporção, que é o produto dos meios, tem que ser equiparável ou equiprovável ou igual ao produto dos extremos. Então é isso que eu vou fazer. O que eu vou trabalhar agora aqui? Vou trabalhar com o 2 multiplicando o x e o 2 multiplicando o 12. Vou dobrar esses valores. Dobrando o 12, eu fico com 24 mais 2x. Então o resultado aqui é 24 mais 2x. Isso tem que ser igual a 5x. Ah, professor, o que eu vou fazer aqui agora? Eu posso passar esse 2 subtraindo no 5x, igualando ao 24. Então, 2 subtraindo lá de 5x, fica 3x igual a 24. Qual número que multiplica 3, que é igual a 24? Esse número x representa 8. Então, o número que multiplica 3, que é igual a 24, tem que ser o 8. Ou passo 24 dividindo o 3, também o resultado é 8. Já temos aqui a resposta. Item B. Tem que ser 8 pessoas para que a probabilidade seja de 2/5, tá? Então, se eu substituir o 8 em x aqui, ó, você vai ficar com 8, vai ficar 8/20. Se eu simplificar, fica 2/5. É a probabilidade que eu precisava. Questão 5 da IADS também aqui, que traz muito conhecimento acerca de proporção. Os ideais proporcionais e os conceitos que elenca essa base da matemática, ela é muito importante em provas e processos seletivos que você vai fazer. Então, esse aqui é um conhecimento comum relativo a aumento. Então, eu tenho 1 quilo que custava R$3. Observe, 1 quilo custava R$3. Aí ele diz que 0,2 quilos custou 0,7, ou seja, 70 centavos. Agora, eu vou ter que
determinar quanto que aumentou, qual é o aumento percentual aproximado do preço do quilo da farinha na embalagem nova, com relação à antiga. Então, nós vamos calcular o aumento. Vamos imaginar que eu quero trazer isso aqui para 1 quilo. Qual o fator multiplicativo aqui para trazer para 1 quilo? É o 5. Porque 5 vezes 200 gramas, ou seja, 0,2 é 1. E aqui eu vou multiplicar por 5 também. Porque o que eu faço com a quantidade, eu aumento também no valor. Então, essa é uma ideia diretamente proporcional. Se eu aumento o valor, eu tenho que aumentar a quantidade. Ou você vai pagar mais para receber menos. Isso não tem lógica no mundo diretamente proporcional. Então, essa ideia diretamente proporcional está o quanto você paga, o quanto você leva. Ou o quanto você leva e o quanto você paga. Se aumentar a quantidade de quilo, eu vou ter que aumentar na mesma proporção, aumentar a quantidade que eu vou pagar. Então, 0,2 vezes 5 eu vou aumentar para 1 quilo. E a mesma proporção, ou seja, diretamente proporcional, eu vou aumentar 0,7. Isso vai para 3,50. Então, na nova embalagem, que representa 1 quilo, de 3, o valor vai para 3,50. Agora, eu preciso de uma relação percentual de aumento. Quanto que aumentou? 50 centavos. Para mim ter essa relação percentual, é só dividir 0,5 por 3. Isso já vai me dar a relação percentual. Ah, professor, eu vou trabalhar aqui, tirar essa vírgula, multiplica. Sempre quando você quer eliminar uma vírgula, multiplica por 10. Faça isso. Então, fica 5 sobre 30. 5 sobre 30 é o mesmo que 1 sobre 6, simplificando por 5. Agora, eu vou dividir aqui, 1 sobre 6. 1 dividido por 6 dá 0, 0, 1 vezes 6, 6, 1 sobra 4, 0. 6 vezes 6, 36, 1 sobra 4, vai acrescentando 0. E vai sempre sobrando 4 e vai acrescentando 0. Uma dízima periódica. Porcentagem, multiplica por 100. Vai ficar 16,66%. Porque aqui você vai dar uma, duas casas com a vírgula. Então, esse é o valor. Isso é aproximadamente a quem? No meu resultado, a 17. Então, aproximadamente 17% é o aumento com relação à embalagem antiga. Então, essa questão de porcentagem também sempre está presente no mundo dos concursos e você precisa saber ela. Então, ficamos por aqui nesse vídeo de hoje. Caso gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Não deixe de ativar o sininho para ficar por dentro aqui de todas essas questões. Caso queira também deixar os comentários aí, podem estar deixando. Então, abraço a todos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.